Hoje é domingo de Páscoa. Hoje celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Mas ao celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte, celebramos também a nossa vitória. A vitória de Jesus é nossa vitória. O fato de Jesus ter ressuscitado nos garante, nos assegura a verdade que ele a nós disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Também hoje nós chegamos à terceira mensagem sobre a salvação. Na primeira mensagem, com base no texto de João 3, de 1 a 18, vimos que Jesus ensina que o homem só pode ter certeza de ir para o céu se nascer de novo. Quando estamos estudando aqui, pregando sobre salvação, nós estamos fazendo pelo simples fato de que aquilo que nós cantamos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós fazemos, tem base nas nossas crenças, na nossa fé. A nossa fé é uma fé com base no estudo da palavra. A nossa fé não é cega, não é uma fé que creio porque creio. Não, creio porque tem razão de crer. Não é uma fé solta. Então, naquele primeiro domingo, falamos sobre o novo nascimento. E a palavra de Deus diz que o novo nascimento vem do alto, vem de Deus. É uma transformação que Deus opera na vida de alguém, reconciliando essa pessoa com Ele. O que é nascido de novo é nascido do Espírito, é espiritual. Entende as coisas de Deus, entende os pensamentos de Deus, se comunica com Deus, porque Deus é Espírito. E só pode se comunicar com Deus aquele que é Espírito, aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento, Deus opera em nós através do arrependimento e da fé. É algo que Deus opera, ninguém nasce porque quer nascer de novo. É algo que Deus faz quando alguém se arrepende e crê em Cristo. Na segunda mensagem, tomamos por base o texto de Romanos 5, de 1 a 11. Naquele domingo, então, pregamos sobre a justificação. A justificação é a declaração de Deus de que nós somos justos, de que nós estamos livres da condenação. Na verdade, a declaração de Deus para nós tem por base o que Jesus fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a nossa sentença de condenação era a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Somos pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram. Não há um justo nem sequer um. Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para a obra dele, nós colocamos a fé naquilo que Jesus fez, a Bíblia diz então que Deus nos declara justos. Deus aceita a obra de Jesus como sendo nossa. Então Deus nos declara inocentes, justificados. E Deus então imputa o pecado que é nosso a Jesus. A condenação que era nossa foi para Jesus. E a justiça que Jesus conquistou na cruz passa a ser nossa. Então nós temos assim uma dupla imputação. Deus imputa a Cristo os nossos pecados e Deus imputa a cada um de nós a justiça de Cristo. Então a Bíblia diz nesse caso que Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez injusto por nós. A base da nossa justificação é a obra de Cristo. Justificados, pois, por nosso Senhor Jesus Cristo. O meio da justificação é a fé. A Bíblia diz justificados, pois, pela fé. E o resultado da nossa justificação é paz com Deus. É a nossa reconciliação com Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. É esse o ensino da palavra de Deus. Nós nos reconciliamos com Deus, nós fazemos as pazes com Deus, através da morte de Jesus na cruz, quando Deus nos declara justificados. Quando você não crê na morte de Jesus, quando você não aceita a morte de Jesus como sendo a sua morte, quando você não aceita a justiça de que Jesus
fez como sendo a sua justiça, você se declara inimigo de Deus. Não é Deus que se declara seu inimigo, é você que se declara inimigo de Deus. Então você fica afastado de Deus, longe de Deus, distante de Deus. Mas quando você aceita a obra de Jesus como sendo a sua obra, você se reconcilia com Deus. E o que a Bíblia diz é assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus me declara justificado, justo, quando Deus imputa a minha justiça de Cristo, Ele também me dá um ministério da reconciliação. Então eu tenho nesse mundo uma tarefa a cumprir, um ministério a realizar. É o ministério de fazer com que as pessoas deste mundo, todas, se reconciliem com Deus. O texto diz que é como se eu gritasse: por Cristo vos rogamos, que vos reconcilieis com Deus. Hoje quero pensar com os irmãos sobre um terceiro aspecto da salvação. E creio esse muito mais difícil de entender. E esse aspecto é o que a Bíblia chama a expiação. A expiação é a oferta ou sacrifício pelo pecado. Quero então meditar com os irmãos sobre a expiação de nossos pecados. O sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Quero convidá-lo a ler comigo 4 textos da Palavra de Deus para entendermos o assunto. Primeiro texto no Velho Testamento, livro de Números. Números capítulo 29. Você poderia ler muitos textos no livro de Números e no livro de Levítico. Quero ler esse só porque resume o assunto em apenas 2 versículos. Números 29, versos 7 e 8. Divida a Bíblia com quem está próximo a você, você que nos assiste na internet, digite bibliaonline.net e aí você abre a Bíblia no seu navegador e localiza livro de Números, capítulo 29, versos 7 e 8. Também no dia 10 deste 7º mês, diz a palavra de Deus, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. Ainda no Velho Testamento, o livro do profeta Isaías. Isaías 53. Um bom exercício que você faz quando vier aqui ao templo é trazer caneta e papel. Ajuda muito. Isaías 53, versos 3 a 10. O texto diz assim, falando de Jesus: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado ou moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro que é levado ao matador e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado na terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Novo Testamento, Evangelho de João. Apenas um versículo, só para fazer a ligação desse pensamento. João capítulo 1, verso 29. Falando de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o quê? Eis o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vá para o livro de Hebreus, último texto que eu quero ler com você, para a base dessa nossa reflexão hoje à noite. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 11 a 28. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidos debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Pelo que nenhum primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Sacrifício de Cristo. Expiação. A palavra expiação, no hebraico, tem o significado de cobrir. É o nome dado à tampa ou à cobertura da Arca da Aliança, que era chamado também propiciatório. E a palavra propiciação é a palavra que vai aparecer no Novo Testamento. A palavra grega, traduzida por expiação, tem o sentido de reconciliação, favor, mais estritamente os meios e as condições para a reconciliação com Deus. O significado estrito da palavra é substituição. Quando olhamos então expiação e olhamos o sacrifício no Velho Testamento e o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, nós vamos entender que eles são feitos para cobrir os pecados, para reconciliar o homem com Deus. Mas muito mais do que isso, para substituir o homem diante de Deus. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, a expiação é o tema central do amor de Deus. É a maneira que Deus tem para mostrar o seu amor e como redimir o homem, como trazer o homem de volta para ele mesmo. Foi oferecido a Caim como única opção para a obtenção da salvação. Aos israelitas no cativeiro egípcio, a véspera do Êxodo, foi oferecido como o cordeiro pascal. E foi o sangue do cordeiro que livrou os primogênitos da morte. Foi oferecido a Moisés no Monte Sinai como selo da aliança entre Deus e o povo. Foi oferecido pelo sacerdote no Antigo Testamento, quando ele imolava um cordeiro para perdão de pecados daquele que oferecia o sacrifício, mas também era feito anualmente, no dia da expiação, ou no dia do perdão. No sistema de culto do Velho Testamento, havia o sacrifício de animais pelo pecado. Se você olhar o Novo Testamento, diariamente no templo, pela manhã e à tarde, 2 vezes em cada dia, um cordeiro era sacrificado pelo pecado. Mas também quando uma pessoa pecava individualmente, ela deveria restituir o dano. Mas mesmo na restituição do dano, ou quando essa restituição não fosse possível, a pessoa deveria oferecer um sacrifício pelo perdão do pecado. Então era oferecido um cordeiro para perdão dos pecados. Como já disse, havia também o dia da expiação, o dia anual do perdão. Era um grande dia de culto para todo o povo judeu. Era o único dia no ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá onde ficava a arca, lá onde estava a presença de Deus. Ninguém jamais entrava ali a não ser o sumo sacerdote. E somente naquele dia. Naquele dia eram oferecidos sacrifícios pelo próprio sumo sacerdote para que ele pudesse entrar. Eram oferecidos sacrifícios pelos pecados das pessoas, dos homens. E então ele entrava com sangue lá no Santo dos Santos, para que ali então ele intercedesse a Deus pelo sangue, como representativo do sangue daqueles que ali estavam, para que seus pecados fossem cobertos. Você pode ver esses detalhes no livro de Levítico, capítulo 23. O dia da expiação era um dia especial na vida do povo judeu.
Só o sumo sacerdote poderia oficiá-lo. E naquele dia ele também não se vestia normalmente como nos cultos normais. Ele usava vestes especiais para se apresentar diante de Deus. O povo também não deveria se apresentar como qualquer culto. O texto que lemos no início diz que o povo deveria jejuar e afligir a sua alma. O povo deveria ficar em contrição diante de Deus, atitude de arrependimento. Este ritual era sempre realizado no 10º dia do 7º mês, uma vez por ano. Você pode ver esses detalhes no livro de Números, capítulo 29. Bem, o que nós podemos observar daqueles sacrifícios feitos no Velho Testamento? Quais os ensinos que eles trazem para nós hoje? Primeira coisa, era sacrifício de sangue. O sangue no Antigo Testamento simboliza a vida. O sacrifício pelo pecado era a vida. Então, neste sentido, o livro de Levítico, capítulo 17, verso 11, vai dizer assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, vai traduzir esta mensagem do livro de Levítico dessa forma: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, deixa eu dizer para você que a verdade daquele sacrifício, o primeiro ensino era que o perdão era dado mediante sacrifício de sangue. Só era possível com a morte, só era possível com derramamento de sangue. Não havia outra maneira. Mas também o sacrifício era de um inocente. Era um animal de 1 ano, sem defeito. Aquele animal nada tinha a ver com o pecado do que ofertava. Aquele animal nada tinha feito para morrer. O ofertante era quem tinha pecado. Mas ao oferecer o animal, ele impunha as mãos na cabeça do animal e ele confessava o seu pecado, e era como se o pecado dele fosse transferido para o animal que era sacrificado. Então aquele animal era sacrificado em substituição ao pecador. Era como se o pecador fosse sacrificado no altar do Senhor. Terceira coisa. A iniciativa do sacrifício era do ofertante pecador. Ninguém fazia por ele. Era ele que ofertava. Aquele que pecava é quem oferecia o sacrifício. Ele levava o animal como seu substituto. O animal era examinado pelos funcionários do templo para ver se ele não tinha defeito nenhum, e então ele era oferecido. Mas era o pecador que tomava essa iniciativa. Quarta coisa, quarto ensino. O texto diz que os pecados eram cobertos. No Velho Testamento não há ideia de que o pecado era tirado, mas ele era coberto. A ideia era sempre de que aquele sacrifício daquele animal esperava um sacrifício vindouro no futuro, um sacrifício perfeito, quando então o pecado era tirado. Ali, naquele momento, ele era só encoberto. A ideia é, você está livre dele provisoriamente, mas é necessário um sacrifício no futuro perfeito. Por isso que o povo de Israel botava todo o coração, toda a fé no Messias, porque o Messias era quem ia cumprir tudo isso. Tudo que eles faziam no culto era aguardando o Messias. Tudo que eles sacrificavam era simbolizando o que o Messias fazia. Por isso eles estavam sempre olhando no Messias. Ninguém era salvo sem o Messias. Ninguém era salvo sem Jesus, mesmo no Velho Testamento. Ninguém era salvo pelo sacrifício, mas ele sacrificava olhando para o futuro, quando então o sacrifício verdadeiro viria.
eu diria que no Velho Testamento era mais difícil de ser salvo do que hoje. Por quê? Porque eles olhavam o que ainda viria. E nós temos diante de nós o Messias que já veio e morreu como cordeiro e a gente ainda não crê. Nós temos tudo, você não precisa da Bíblia para atestar isso não. Você pode pegar qualquer livro de história. Se você não quer acreditar na Bíblia, pegue qualquer livro de história e você vai ver que a história de Jesus é fato real, concreto. Não é algo que está só na Bíblia, é algo que está na história da humanidade. Então você tem tudo para crer e não crer. Imagina no Velho Testamento quando eles não tinham nada a não ser a promessa de olhar para o futuro sem saber quando ela se cumpriria. É por isso que o livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Não era tirado o pecado, mas era coberto em aguardo ao sacrifício verdadeiro, inteiro. Aquele sacrifício de animal era apenas uma figura do sacrifício que viria. Veja o que diz Hebreus 9, 23 a 26. Nós já lemos o texto. É só para você entender como essa verdade é explicada aqui. Hebreus 9, 23 a 26 diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, não era como o sacerdote que entrava num templo feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas entrou no próprio céu, na própria morada de Deus, para comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, de ano em ano, ao entrar no lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez por todas. Por que nós não sacrificamos mais? Por que não colocamos aqui um cordeiro e o sacrificamos? Porque aquele sacrifício do Velho Testamento, ele só simbolizava, ele só representava o sacrifício que viria do Cordeiro de Deus. Por isso João, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo: esse aí é o Cordeiro, esse é que vai ser o sacrifício verdadeiro. E o livro de Hebreus, no texto que lemos agora, diz: esse sacrifício foi feito uma vez para sempre, não preciso mais fazer, ele já foi feito. Quinta verdade: o oferecimento do sacrifício dele deveria levar o pecador, o ofertante, a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude. Isto é, todo mundo que pecava ia lá no altar e oferecia um sacrifício lá no Velho Testamento. Quando Deus fazia isso, Deus estava esperando que essa pessoa, ao sacrificar o animal ali, ele mudasse de atitude, ele abandonasse o pecado. Mas isso não ocorreu. E chegou ao ponto em que, anualmente, aquele sacrifício que se repetia anualmente, se tornou tão rotineiro, ele se tornou algo tão habitual da vida daquele povo, que quanto mais eles pecavam, mais o sacerdote achava bom. Porque parte daquele sacrifício ficava para o sacerdote. E, na verdade, muitos sacerdotes terminaram criando gado e criando novilhos para vender, e virou um bom negócio. Não é diferente de hoje, né? Quando muitas igrejas são fundadas como bom negócio. Não é diferente de hoje. Então aquele povo foi acostumando tanto que oferecia sacrifício por oferecer sacrifício. E aí então que a Bíblia diz que Deus rejeitou esses sacrifícios. Veja o que diz Isaías 1, de 11 a 17. Deus rejeitou de tal modo que ele diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesses pisar os meus atos?
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias não posso suportar. A iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me já sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as tirai diante do o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Meus irmãos, Deus está dizendo ao povo, o sacrifício que deveria cobrir os pecados de vocês não está cobrindo nada, porque vocês não estão mudando de atitude, e eu não aguento mais tudo isso, eu não suporto mais. Isso para mim é abominação, eu não ouço mais as orações de vocês, eu não quero e não ouvirei mais as orações de vocês, mudem de atitude. Esses sacrifícios todos eram simbólicos, apontavam para o sacrifício no futuro. Então eu quero que você pense comigo como a morte de Jesus substituiu todo esse ritual de sacrifícios. Eu quero que você pense comigo como a morte de Jesus é válida para nós hoje e será válida para cada pessoa na face da terra. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque esse cordeiro que agora é oferecido, e a palavra de João foi essa: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro que foi oferecido, ele não foi oferecido pelo pecador. Ele não foi o pecador que tomou a iniciativa de oferecê-lo. Quem tomou a iniciativa foi o próprio Deus. Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus e ele ofereceu o sacrifício. Quem quis agora purificar o homem do pecado, quem quis tirar o pecado da vida do homem, não foi o homem, foi Deus. Ele que tomou a iniciativa. Então me acompanhe na leitura de Isaías 53, que eu li há pouco com você. Veja comigo os versos 3 a 10. Nós lemos isso no início. Analise comigo esse texto. Verso 3 diz: ele era desprezado e rejeitado dos homens. João vai dizer essa mesma verdade lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele diz que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus foi rejeitado pelo mundo, pelas pessoas, desde o nascimento. Nasceu numa manjedoura, não porque a família não pudesse pagar uma pousada, mas porque não deram lugar para ele. Os da sua família o rejeitaram, seus irmãos só vieram se converter e crer nele depois da sua morte, mas até a sua morte todos eles o perseguiam. Era desprezado. Verso 4. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores sobre si. Quando estava na cruz, Jesus estava tomando todas as dores, todos os fardos do meu, do seu, do nosso pecado. 1 de Pedro 2,24 diz a mesma verdade assim: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras foste sarados. A paz que hoje eu tenho, a paz que você tem quando você creu em Cristo, a segurança da salvação que eu tenho, que você tem quando você creu em Cristo, se deve ao sacrifício de Jesus. É pelas suas pisaduras que somos sarados. É pelas feridas dele que nós experimentamos a paz. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado ou moído por causa das nossas iniquidades. Razão para o sofrimento de Jesus? Por as nossas transgressões. Quando nós quebramos os mandamentos de Deus,
quando nós desobedecemos as coisas que Deus deseja que façamos. Então Jesus foi à cruz não porque simplesmente quisesse ir, não foi porque alguém o traiu e o vendeu simplesmente, mas foi porque ele se deu por nossos pecados. Não é uma questão de simpatia, não é uma questão de simplesmente compaixão. Jesus teve compaixão de nós, é muito mais do que isso. Ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu a consequência dos nossos pecados. Sabe o que é isso? Jesus experimentou o juízo de Deus, o juízo que deveria sobre nós, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre mim, sobre você, foi derramada sobre Jesus. É por isso que o texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez. O que pode ser feito por nosso passado? Limpar as nossas feridas, destruir a infecção do nosso pecado? Não. Alguém teria que assumir isso. Alguém teria que assumir as nossas dores, as nossas enfermidades. Alguém teria que assumir toda a maldade que nós causamos a Deus. Alguém deveria suportar os golpes. Alguém deveria suportar o castigo de Deus. O castigo que nos traz a paz. Só temos a paz com Deus por causa do sofrimento de Jesus. Jesus, como o cordeiro lá, era o substituto daquele que ofertava. Jesus é o nosso substituto na cruz. Sua morte tem valor para todos nós, porque ele não tinha nenhum pecado para pagar. Mas ele então paga o que é nosso. Hebreus 9, texto que lemos há pouco, versos 11 a 14 diz: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido eterna redenção. Porque se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de novilhas santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Jesus assumiu, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Versículo 6 de Isaías 53 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, diz o verso 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Sabe, esmagado. Esmagado indica algo que é quebrado, que é despedaçado, algo que é feito às vezes como pó, pulverizado. Ele foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. O julgamento de Deus caiu sobre ele. O pecado mata. Os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados mataram Jesus. Ele não só sofreu pelos nossos pecados, mas ele experimentou toda a ira de Deus que deveria ser para nós. As palavras de Isaías é esmagá-lo, moê-lo. Isto diz de toda a ira de Deus derramada sobre ele. Talvez aí você possa entender, porque lá na cruz Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, naquela hora ali, Jesus estava experimentando a ira de Deus que deveria ser para mim e para você. Não era uma questão só de morrer, mas era uma questão de que a justiça de Deus precisava ser satisfeita, a justiça de Deus precisava ser cumprida, e o único meio era derramar toda a ira do pecado sobre aquele que era justo, sobre Jesus. É por isso que o texto de Efésios nos diz que Jesus experimentou o próprio inferno por nós. Lá em Efésios, capítulo 4, versos 9 e 10, diz: ora,
isto ele subiu, que é senão também que ele desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quando você lê isso superficialmente, você apenas imagina que Jesus é aquele que desceu do céu à terra, que era o Deus que se fez homem. Mas quando você olha as palavras de Paulo dizendo que desceu às profundezas da terra, e aí então você vai para o livro de Pedro, e você então olha lá em 1 de Pedro 3, de 18 a 20, você vai perceber que Paulo está falando muito mais do que só descer à terra. Jesus experimentou o inferno no meu lugar, no seu lugar. E Pedro diz que ele estando ali, e eu vou ler para você, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, uma só, pelos pecados. O justo pelos injustos, que sou eu e você, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, o qual noutro tempo foram rebeldes quando da longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da arca. Mesmo lá, experimentando a ira de Deus, mesmo descendo às mais profundezas do inferno, a Bíblia diz que Jesus pregou aos que estavam lá em prisão e que não tinham ainda ouvido a mensagem de salvação. Então Jesus experimentou a ira de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus foi a oferta pelo nosso pecado. O sacrifício perfeito. 1 de João 2,2 diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Aí eu não sou privilegiado, Jesus morreu por mim, ele substituiu a minha morte, ele tomou o meu lugar. Não foi só por mim, não. Ele fez isso por cada pessoa desse mundo, pelo brasileiro, pelo europeu, pelo americano, pelo asiático, ele fez isso por cada pessoa nesse mundo. É por isso que Jesus quer que todo mundo conheça essa verdade, porque o mundo precisa saber que o pecado que nos condena, o pecado que nos mata, o pecado que nos leva ao inferno, já foi pago o seu preço na cruz do Calvário. 1 de Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Pelo que, não tendo necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus capítulo 7, verso 27. Hebreus 9,12 diz, e não pelo sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar. Jesus é a oferta, Jesus é o sacrifício pelo pecado. Ele é o sacerdote que oferece, mas ele é também a oferta que toma o nosso lugar. Ele é o sacrifício que deveria ser meu e seu. Por isso, a palavra de Deus nos manda nos achegarmos a Ele, porque Ele pode nos socorrer. Qual o resultado disso? Qual o resultado da morte de Jesus? O texto de Hebreus diz que Jesus é o perfeito sacerdote, mas ao mesmo tempo ele é o perfeito sacrifício. O que os homens precisavam, o que nós precisamos, é de um sacerdote perfeito. E o que faz o sacerdote? O sacerdote apresenta o homem a Deus. Então, nesse sentido, Jesus é o sacerdote perfeito, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que pode apresentar o homem a Deus, porque ele é o sacerdote perfeito. Ele veio então do santo lugar, não de um santo lugar feito por mãos humanas, mas veio do céu. Então, ele pode nos conduzir a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício perfeito. Ele se oferece como sacrifício, ele toma o nosso lugar, ele é o sacrifício que não tem defeito, ele é o sacrifício que não tem pecado, ele é o sacrifício que não é um animal morto, sem entendimento.
Ele se deu a si mesmo por nós. Então Jesus toma providência para nós em dois sentidos. Como sacerdote, ele nos apresenta a Deus. E quando Deus diz, esse é pecador e merece a condenação, o inferno, então Jesus diz, eu sou o sacrifício dele. Eu fui à cruz por ele. E então, nesse sentido, Jesus traz Deus a nós. Ele nos leva a Deus e ele traz Deus a nós. Para o autor da carta aos Hebreus, Jesus era a única pessoa na terra que dava acesso à realidade de Deus. Esse é o pensamento-chave de toda a carta aos Hebreus. Jesus nos reconciliou com Deus. Então temos isto como resposta do sacrifício dele. Este é o resultado do seu sacrifício. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos apresenta a Deus como sacerdote. Ele toma o nosso lugar como oferta, como sacrifício. Mas ao mesmo tempo, ele nos limpa, ele nos tira o pecado. Diferentemente daquele que só cobria, João, quando olha para Jesus, diz, eis o Cordeiro que tira o pecado. E aí João vai escrever dizendo, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que Efésios 2,13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, agora, pelo seu sangue, chegastes perto. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. São os benefícios do sacrifício de Jesus. São as bênçãos do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus satisfaz a justiça de Deus. Deus não precisa mais cobrar isso de nós, porque a justiça dele já foi satisfeita na morte de Jesus. A palavra diz assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Na morte de Jesus, Deus é justo, porque a exigência de Deus para o pecado é cumprida. Mas Deus também é justificador, porque ele justifica aquele que crê e aceita a morte de Jesus como substituto da sua morte. Então a morte de Jesus é expiação, porque ele levou nossos pecados. A morte de Jesus é propiciação, porque ela nos reconcilia com Deus. A morte de Jesus é substituição, porque ele toma o nosso lugar. A morte de Jesus é redenção, porque de fato a Bíblia diz que quando ele morreu, ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele nos redimiu. A redenção só podia ser feita no Velho Testamento por um parente, por alguém achegado. Então Jesus se faz parente nosso, ele se faz um conosco, ele se faz filho do homem. É o sangue de Jesus que nos compra. Somos comprados por preço, diz a palavra. Não por sangue de animais, mas pelo precioso sangue imaculado de Cristo Jesus. O sangue de Jesus é reconciliação, porque nele Deus está reconciliando consigo o mundo e cada um de nós. O sangue de Jesus é nossa purificação, porque pelo seu sangue somos purificados e limpos de todo o pecado. O sangue de Jesus é nosso pacificador, porque enquanto Satanás tenta nos jogar contra Deus e nos fazer inimigo de Deus, o sangue de Jesus nos faz a paz com Deus e nos dá a paz de Deus. Não só nos dá a paz com Deus, não só nos reconcilia com Deus, mas nos dá a paz de Deus. E quem tem a paz de Deus não precisa de nada mais, porque tudo pode desabar, mas você tem a paz de Deus no seu coração.
O sangue de Jesus é nossa Páscoa. Foi lá no Egito. O sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. E os primogênitos foram salvos. E então o Senhor mandou que se fizesse isso. A celebração da Páscoa. Lembrando, o Cordeiro, o sangue. E é o sangue de Jesus que faz com que a morte passe por cima das nossas vidas, com que sejamos livres da morte, como lá no Egito, os primogênitos judeus foram livres pelo sangue. Quero que você pense sobre isso. E quando você olhar a morte de Jesus, e quando você assistir a paixão de Cristo, você não pense só que Jesus está morrendo ali simplesmente porque tinha compaixão de nós ou porque queria. Mas ele precisava cumprir a justiça de Deus, ele precisava tomar o nosso lugar, ele precisava nos resgatar, nos comprar, ele precisava nos reconciliar com Deus, ele precisava limpar o nosso pecado, que apenas estava coberto pelos sacrifícios do passado. Por isso diz a palavra de Deus, e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Sabe quantas vezes você vai morrer? Uma. Sabe o que vem depois da morte? O juízo. Você não vai reencarnar, não. Você vai morrer uma vez e depois vem o juízo. Você não vai voltar a esse mundo, não. Mas você vai voltar quando Cristo vier. E quando ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, ele virá como Salvador para aqueles que esperam para a salvação. Nisto está o amor de Deus. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João 4,10. Isso é para mim, para você, para todo mundo. 1 Timóteo 2,6 diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu já experimentei. Muita gente aqui já experimentou. Mas não é algo que foi só para mim. Não é algo que foi só para alguns que estão aqui. É algo que é para você. Deus quer lhe dar perdão, purificação, reconciliação, justificação. Deus quer lhe redimir do pecado. É para você. É para todo mundo. É para todas as pessoas. Basta que você faça uma coisa simples. Você creia que o que eu estou dizendo aqui, que está na palavra de Deus, é verdade. E você aceite o sacrifício de Jesus como sendo o seu sacrifício. E aí então você diga como Paulo, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Quando você disser isso, quando você assumir isso, eu já morri lá na cruz com Cristo, ele morreu no meu lugar. Eu não vivo mais, a minha vida é dele. Quando você disser isso, tudo que eu estou dizendo aqui vai se cumprir na sua vida. Você vai nascer de novo, você vai ser justificado diante de Deus. E Deus vai lhe dar algo que ninguém mais dá. A paz de Deus no seu coração. Ninguém dá. Ninguém. Mas Deus dá. Basta você crer. Basta você confiar. Baixe sua cabeça. Eu queria que você pensasse por alguns minutos em tudo que você ouviu. E pense no que isso diz respeito a você. O que você pode fazer diante disso?